Bem-vindo ao canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais. Inscreva-se, Acione o sininho, curta o vídeo, compartilhe assista este vídeo e compartilhe sua opinião conosco com um comentário, que nós daremos o retorno. Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de Física. Na aula de hoje nós vamos iniciar falando da associação mista de resistores. Então vamos explicar essa associação mista a partir de dois exemplos. O primeiro exemplo é esse que está aqui, essa figura. Nós temos um resistor 1 que oferece uma resistência de 30 ohms, uma resistência 2 também de 30 ohms e uma resistência 3 de 60 ohms. Bom, vamos calcular a resistência total no circuito. Para isso a gente vai calcular a resistência em cada parte do circuito. Então vamos considerar a resistência nesse trajeto aqui, que é a própria R1, vou chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B, e vamos considerar a outra resistência do ponto B ao ponto C. Do ponto D ao ponto C, que é esse intervalo aqui, observe que de D para C, a corrente vai percorrer dois caminhos, R2 e R3, e a quantidade de corrente a ser percorrida vai depender da resistência de cada um desses caminhos. Então a resistência equivalente, que eu vou chamar de R, vai ser a resistência no intervalo AB, mais a resistência no intervalo DC. Bom, a resistência no intervalo AB, ela já está pronta. Bom, para calcular a resistência no intervalo DC, a gente utiliza aquela fórmula de resistores em paralelos, que diz que 1 sobre a resistência no intervalo DC vai ser 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. R2 e R3 nós conhecemos, fazemos as substituições. 1 sobre a resistência no intervalo DC vai ser 1/30 avos, porque R2 é 30, mais 1/60 avos, porque o R3 é 60. Bom, e aqui nós temos uma soma com denominadores diferentes. Podemos pegar o MMC, entre 60 e 30 é o próprio 60. 60 dividido por 30 vai dar 2. 60 dividido por 60 vai dar 1. Agora fazemos a multiplicação. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, isso aqui vai dar 3, 60 avos. Podemos dividir por 3 o numerador e o denominador, fazendo essa simplificação, dividindo por 3. Temos 20 avos. O que quer dizer, então, que nesse intervalo, a resistência de D para C será de 20 ohms. Então, o que nós fizemos foi o cálculo desse resistor aqui, dessa resistência, que é 20 ohms. Essa primeira aqui a gente já sabe, que é 30. Então agora é só substituir e fazer a continha. Então a resistência desse sistema, a resistência total, vai ser uma resistência de 30 mais 20, que é igual a 50 ohms. Bom, temos agora um outro exemplo. E nesse exemplo aqui nós temos o seguinte, um resistor R1 de 30 ohms, um resistor R2 também de 30, R3 de 60, R4 de 20 e R5 de 15. Temos ainda, ligando de C até D, um fio que não oferece resistência alguma à passagem de elétrons. Então temos aqui esse trecho. Queremos calcular a resistência equivalente de todo o circuito. Isto é, se substituir esses resistores por um único resistor, qual deve ser a medida desse resistor? Qual deve ser a resistência que esse resistor deverá ter? Então, a resistência equivalente é dado por R1 mais essa R2 e R3, que vai ser a resistência do ponto A ao ponto B, então a resistência de A até B, mais a resistência de C até D. É essa fórmula que a gente vai utilizar. Vamos calcular cada um deles separadamente. O R1 não precisa calcular, o R1 já está ali. O R1 vale 30.
Agora, a resistência de A até B ela é dada pela seguinte fórmula. Como os resistores R2 e R3 estão em paralelo, então vamos utilizar a fórmula de resistores em paralelos. 1 sobre a resistência de A até B vai ser 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Fazendo as substituições, o R2 é 30, então fica 1 30 avos. O R3 60 vai ficar 1 60 avos. Soma de frações com denominadores diferentes, a gente já fez esse cálculo no exemplo anterior. O denominador passa a ser o 60, porque é o mínimo múltiplo comum entre 30 e 60. Fazemos então a divisão. 60 dividido por 30 dá 2. 60 dividido por 60 dá 1. Agora a gente multiplica esses camaradas. 2 vezes 1 dá 2. Repete sinal de mais. 1 vezes 1 dá 1. Então temos aqui 3 60 avos, que simplificando, dividindo por 3 o numerador e o denominador, temos 1 20 avos. Então isso quer dizer que a resistência no intervalo AB é de 20 ohms. Tá? Então daqui a gente conclui que a resistência no intervalo AB é de 20 ohms. Então aqui eu já sei que é 20. Agora vamos ver a resistência no intervalo CD. Bom, notem que aqui eu tenho dois resistores, R4 e R5, que está causando uma pequena resistência aqui no sistema. Mas eu tenho um fio ligando de C até D que não oferece resistividade alguma à passagem de elétrons. Então é óbvio que os elétrons vão passar todos por esse fio. Se você vem por um caminho, tem 3 opções. O caminho à esquerda está congestionado, o caminho à direita está congestionado, você vai fazer o quê? Pegar o caminho que não tem congestionamento. E é exatamente isso que os elétrons também fazem. Se tem congestionamento à direita e à esquerda, ele vai pegar a via que não tem congestionamento. Então, como os elétrons vão transitar por esse fio que não tem resistência alguma, a resistência aqui vai ser 0. O que fazemos agora é a continha. Então, a resistência vai ser 30 mais 20 mais 0, que vai dar 50 ohms. Então, toda vez que você tiver uma associação de resistores que for feita de modo misto, como é o caso aqui, você tem que fazer da seguinte forma. O que tiver em série, você contabiliza ele normalmente como se fosse em série. O que tiver em paralelo, aí você pega um ponto antes e um ponto depois e calcula a resistividade nesse intervalo, ou a resistência nesse intervalo, a partir de fórmula que nós já conhecemos de associação de resistores em paralelo. E agora é aquele momento que a gente para fazer exercício. Então é o momento de pausar o vídeo, fazer o exercício, e o nosso próximo vídeo vai ser a correção desses exercícios. Então esse é o nosso primeiro exercício. Dá uma congelada aí na tela para poder fazer. Vamos agora ao nosso segundo. Esse é o segundo exercício. Faça o mesmo procedimento. Vamos agora mostrar o terceiro. Terceiro e quarto estão juntos. E, por fim, o quinto e o sexto exercício. Esses exercícios deverão ser feitos. Na próxima aula nós iremos corrigi-los. Um grande abraço para todos e até a próxima. Este é mais um vídeo do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais do professor Fábio Freitas Ferreira, professor Carlos André ou Cazé. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Matemática Aplicada AMC.